Boa tarde para vocês, pessoal aí, bom dia, né, para a TPC. Quem estiver fazendo na parte da manhã a TPC, bom dia. Quem estiver fazendo na parte da tarde, boa tarde. Ok? Meu nome é Wagner, PCNP de Ciências, pessoal. Kelsen. Olá, pessoal, bom dia, boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem. Estamos iniciando mais uma TPC. Sou o PCNP de Química, da nossa diretoria de ensino. A Amanda está de licença, saúde, né? E a gente está sem PCNP de Física por enquanto, beleza, pessoal? Mas a gente está aqui tentando dar conta das duas, três coisas ao mesmo tempo aqui, tá bom? E essa semana é de nossa responsabilidade a TPC aí de Ciências da Natureza. E para começar, pessoal, eu já vou começar aqui pela tela da diretoria de ensino. Opa, Lele, errei aqui, gente, espera aí um pouquinho. Aqui em NPE, vocês acessam aí o repositório 2022, ATPC, formação, que é o seguinte, por gentileza, você consegue desligar o áudio, o som? Aí aqui vocês têm, pessoal, vocês têm aqui, melhorou, valeu. Vocês têm aqui as 7 ATPCs, a sétima nossa aqui da TPC de Ciências da Natureza, que é dessa semana do dia 30/5. Temos o acolhimento, que foi no dia 28/2, depois um tema sobre gestão integrada, a TPC de língua portuguesa e matemática, que foi a TPC 3, a TPC 4 e 5, que foi a PCNP Ster, que ela falou sobre alfabetização, foram 2 semanas, de 11/4 e 2/5, e a TPC, a última, né, da diretoria de ensino, que foi sobre ciências humanas, falando sobre avaliação, SD de humanas, e hoje é a nossa vez, né, de ciências da natureza, para falar da SD, avaliação, recuperação. A gente vai tentar falar aqui um pouquinho também com vocês sobre metodologias ativas. Aqui está a nossa pastinha de formação, então, a TPC está aqui disponível para vocês. E bora começar lá, então. Aí a gente vai parando aqui, a gente vai abrindo a formação para vocês no que precisar, viu, Kelsen? Daí você vai fazendo as pausas aí, vai falando para mim que eu vou pausando aqui, saindo e abrindo os documentos. Então vamos lá, gente. Nossos objetivos de hoje: apresentar aí as plataformas da SE, a EFAP, plataforma São Paulo, que é a CAED, e a intranet também para vocês. Discutir aí os dados da AP1, refletir a respeito do formato das avaliações internas com base nas SDs, porque agora mudou, né? Apresentar aí o cronograma integrado do segundo bimestre, propor as movimentações didáticas do Centro de Mídias. Então, são 2 formações específicas que a gente pegou para tratar com vocês, sobre investigação, prevenção ambiental e também sobre estratégias, metodologias ativas, sustentabilidade e ensino híbrido. E propor intervenções pedagógicas para o avanço da aprendizagem aí, dentro dessas sequências que a gente vai estar discutindo. Então, nós já nos apresentamos. Essa aqui, pessoal, é a plataforma do Centro de Mídias. No YouTube, vocês encontram aí a playlist de formação de professores. E aí, pessoal, se vocês puderem observar aí no canto inferior de vocês direito, vai ter lá, 9º ano, ensino fundamental, recuperação e aprofundamento CN. E também tem as ATPCs, de Ciências da Natureza. Então, aí já tem 10 gravações aí a respeito do 9º ano, também tem do ensino médio, que eu acredito que esteja até aí junto, tá, pessoal, da mesma formação, e uma específica da TPC. Então, são 10 formações que já tem aí disponível para vocês trabalharem as movimentações de ciências da natureza. Também, então, quando vocês abrem lá o registro, então vocês têm a última formação que tem aí gravado, que foi do dia 19/5 de 2022. Começaram essas ações a respeito de recuperação no dia 4, acho que no mês 4, no mês 3, que foi referente ao finalzinho do primeiro bimestre, início do quarto bimestre, porque o material de recuperação do Aprender Sempre está sempre no final do primeiro bimestre, né, que vem no caderno,
e o segundo bimestre em diante. Ok? Então, aí tem as formações, inclusive, se vocês observarem aí, ó, tem também as formações de sequência do ensino médio, tá? Então, tem nono ano e ensino médio para biologia, tem de física, tem de química e tem do nono ano também aí, separado as sequências para vocês. Então, é muito importante que vocês assistam. A última formação foi no dia 19/5 e foi a movimentação de sequência de aprendizagem 2, tá? Que foi a movimentação aí. E ele vai fazendo passo a passo para oferecer oportunidade para vocês aí na unidade escolar de se organizar, fazer a parte de desdobramento, né, da movimentação, que é basicamente o planejamento das aulas que vocês vão fazer na semana seguinte. Como foi o ano passado? Também temos aí a parte da recuperação da TPC, como eu falei para vocês, e também temos as ATPCs, tá, gente? As ATPCs aparecem dessa forma aí, ó, são 27 vídeos que tem lá, deixa eu ver, 27 vídeos que tem lá disponíveis para vocês, certo? A última formação também foi no mês 5, é que aí tá no comecinho, então os últimos vídeos, eles já são já aí da semana passada, semana retrasada. E tem todos os ATPCs aí também disponíveis para vocês. Tá bom? É muito interessante os temas que eles estão abordando aí, vai trabalhar com a ideia de experimento, vai trabalhar com currículo em ação, vai trabalhar com a ideia de acolhimento, vai trabalhar com a ideia de ensino híbrido, e alguns dos ATPCs a gente fez alguns recortes para tratar aqui com vocês hoje, com relação a essas formações aí. Mas é muito importante, caso vocês tenham perdido, vocês têm esse material aí da playlist para vocês acessarem do Centro de Mídias, tá? E o cronograma integrado do segundo bimestre. Então, dentro do cronograma, que também está disponível aí para vocês, né, no site da Diretoria de Ensino aí, né, junto dos materiais que a gente está disponibilizando hoje, tem as datas aí de quais serão as ações, né, a SEI do segundo bimestre, que é a Semana de Estudo Intensivo, já tem as datas da AP2, que vai acontecer no dia 20, né, Kelsen? No dia 20/6, já tem a data aí já marcada, vai acontecer a SD e a movimentação da AP também. Para as movimentações do primeiro e do segundo bimestre, Ciências da Natureza e Humanas, a avaliação ela não está mais integrada dentro da AP como era antigamente. Tudo que for de Humanas e Ciências da Natureza agora vai ser a parte de sequência digital, que vai ser desenvolvida juntamente na mesma semana da avaliação de aprendizagem em processo, tá? Para que vocês possam se organizar. E agora nós estamos em uma fase, assim que sair os resultados das avaliações, né, da AP, que foi semana passada, retrasada, a gente já tem repertório para trabalhar a recuperação durante o desenvolvimento do segundo bimestre, juntamente com o material do currículo em ação, e trazendo elementos da recuperação para trabalhar com os alunos. Lembrando que material de recuperação, a gente tem que desenvolver, né, a devolutiva dessas AAPs, dessas questões, porque nós não temos o caderno do Aprender Sempre, né? O Aprender Sempre é apenas para o nono ano e para a terceira série, como foi no ano passado. Tá, pessoal? Só para a gente contextualizar toda a situação. Mas entrem lá, consultem o cronograma integrado, tem várias informações importantes lá para organizar a ação de vocês aí, do nono e da terceira série, no caso da recuperação, e do sexto, sétimo, oitavo, primeira e segunda série, é muito importante que vocês também façam a gestão aí do tempo de vocês para estabelecer um planejamento de recuperação para essas séries. Embora não tenha material específico, a gente tem um currículo em ação que tem que estar sempre retomando aí as habilidades dos anos anteriores e tal, tá? Então, entrando na plataforma CAED, pessoal, vocês acessam lá o card de resultados, não está mais em avaliações, vocês vão encontrar os resultados em sequências digitais a partir de agora. Já tem aí também os resultados da AP de português e matemática, que provavelmente no próximo ATPC será discutido aí com vocês com bastante detalhes.
Tivemos as formações aqui também do Aprender Juntos para o 6º ano, que está relacionado com a avaliação de fluência leitora, que é o outro quadrinho que vocês têm aí. Mas hoje nós vamos trabalhar com a ideia das sequências digitais, tá, pessoal? E aí tem 2020, 2021 e 2022, acessando lá 2022, 6º ano, nós temos esse cenário aí da nossa diretoria, tá, pessoal? Então, perto das avaliações de aprendizagem em processo, que chega a questão aí de 80% de participação, mais ou menos, 70% a 80%, nós estamos aí com uma baixa participação nas SDs. Como não temos mais vinculado à app, né, agora vai ser tudo sequência digital, e a gestão dá uma ênfase maior para português e matemática, cobrem aí da gestão de vocês a importância de desenvolver também essas SDs, né? Da mesma forma que vai desenvolver a app, também desenvolva a SD para que a gente possa ter uma organização de planejamento de recuperação, certo? Aí vocês observem como foi o desempenho dos nossos alunos aí. Muito baixo, cerca de 382 alunos, baixo 995, que foi o desempenho desses alunos na avaliação. O médio, né, de desempenho 873 e alto desempenho 220. Em porcentagem, 40% dos alunos estão com baixo rendimento, tá, pessoal? Isso para o contexto de 6º ano. E a gente precisa tirar esses alunos do baixo e ir para o médio e para o alto, né, para ter um alto desempenho aí nessas avaliações. Para isso, a ênfase nas questões com menos índice de acerto e tentar refazer o caminho durante o desenvolvimento do currículo em ação, certo? Aí tem por municípios, né, também como foi o desenvolvimento desses alunos, né, nessa avaliação, o rendimento aí, a participação, os índices de acerto. Aí Cabriúva está liderando aí com 50% de acerto, tá, pessoal? E Itu está com 44% de aproveitamento de acerto nessas avaliações. Foram apenas 4 habilidades exigidas aí, né, das habilidades essenciais, e as mesmas habilidades que no ano passado a gente falou que tinha aí dificuldade, a gente viu aparecer de novo. Então, aí no 6º ano, para vocês terem uma ideia, identificar e relatar o uso dos materiais em objetos relacionando suas propriedades às aplicações no cotidiano. A gente teve aí 37% de acerto. E aí, pessoal, onde que a gente vai encontrar essas avaliações? Porque o CAED, para ciências da natureza e humanas, não há o CARD com essas avaliações, com comentário. Então, nós precisamos fazer esse caminho. Para isso, nós já facilitamos a vida de vocês aqui, né? A gente já disponibilizou dentro da pasta de apresentação da TPC, nós já disponibilizamos aqui as SDs. Então, quando a gente entra aqui, vocês têm o gabarito das questões da app da SD. Vale lembrar que quando vocês abrirem o Excel, pessoal, vocês vão ter esse desenho. Lá embaixo, vocês vão ver a aba, tá vendo? A app e SD. Talvez ele abra em a app, daí vai mostrar só português e matemática, que no nosso caso, o nosso interesse é se movimentar com relação a SD. Então, vocês cliquem aqui na pastinha e aí vai aparecer aí dos anos iniciais, dos anos finais, do ensino médio, certo? Tá tudo aí disponível para vocês, as avaliações até a 3ª série, ok? Então, anos finais, 6º, 7º, 8º e 9º, ensino médio, 1ª, 2ª e 3ª série aí para vocês. Uma outra pasta que vocês têm aqui, então, na mesma pastinha, né? Abrindo a avaliação do 6º ano, aí vocês vão ter esse contexto de avaliação aqui, certo? A questão que a gente observou, que está com habilidade com maior defasagem, pessoal, foi na questão 9, tá? Do 6º ano. Eu não vou passar aqui detalhes para vocês, porque o Kelsen vai fazer uma movimentação mais detalhada dessa movimentação, certo? Mas abrindo na questão 9 aqui, só para vocês entenderem a habilidade, né? Olha, essa aqui é que foi, os alunos tiveram um alto índice de erro, né? Nessa questão 9 aqui, ó.
As propriedades gerais dos materiais podem ser observadas em diversas situações do dia a dia, inclusive no momento de lavar louça, como no processo demonstrado na imagem abaixo. Ao fim do processo demonstrado nessa imagem, qual a propriedade da matéria observada na esponja? E aí o pessoal errou bastante aí. E a habilidade dessa questão é identificar, relatar o uso dos materiais em objetos relacionando suas propriedades às aplicações do cotidiano. Então, a habilidade tá aí, né? E aí, como fazer o resgate com esse aluno? Vem aí o desdobramento, o planejamento de como que vocês podem fazer. E aí, pessoal, como a gente vai fazer a devolutiva com esses alunos? Vocês precisam fazer esse planejamento de recuperação. E como inserir essa habilidade nas habilidades do currículo em ação? Planejamento, e dentro do plano de aula vocês tentam garantir essa movimentação aí, ok? Só para não perder o fio da meada, pessoal, tem aqui também o material que a gente disponibilizou para vocês do cronograma integrado, tá? Então, tem o cronograma integrado aí para vocês, tem aí os objetivos sobre o curso, tem um glossário aí, e aqui as datas, né, do ensino fundamental para língua portuguesa e matemática, tem as SDs aí também, as datas, certo? Vale a pena depois vocês olharem isso com calma, para o ensino fundamental e ensino médio, também tem aí as movimentações, para a ciência da natureza, nono ano, que é o que a gente está falando, ó, SEI, dia 27 a 1 de julho, certo? Aí tem o feriado, sequência de aprendizagem 1 e 2, como a gente falou, já começou a ser desenvolvida, tá? E vai até a sequência 3. Então, indo para 2 essa semana, provavelmente vai ficar aí mais umas 2, 3 semanas na sequência, depois passa para a sequência 3 e já vem a AP dessas sequências em específico para o nono, mas a SD, sexto, sétimo e oitavo, e para o ensino médio também, ok? Então, voltando à nossa apresentação, pessoal, da mesma forma, a movimentação ela vai ocorrer para o oitavo ano, certo? Eu fiz a movimentação com vocês do sexto, mas por questão de tempo, que você vai me pontuando aí a questão do tempo. A gente só tem 45 minutos, né? Antes a gente tinha 1h30. Hã? E aí não vai dar tempo de eu passar com vocês do nono ano, mas a ideia é a mesma. Então veja que aqui a coisa ela fica um pouco mais complexa, tá, gente? Olha a quantidade de aluno do nono ano que a gente tem do muito baixo. Cerca de 40% dos nossos alunos estão com desempenho muito baixo. Médio, só 8%. E alto, 1% só. Então, veja que o maior gargalo nosso está aqui entre 40% e 51%. E os municípios, né? O rendimento de cada município aí também é apresentado para vocês. Wagner, Oi. se você me permite, você vai perceber também aí, perceba que no sexto ano havia uma realidade, quando a gente chega no nono, você percebe que eles vão chegando próximo do abaixo do básico e básico. Quando a gente comentar do médio, perceba essa movimentação também, que você vai, de acordo com o componente curricular, você vai observar que são a imensa maioria dos alunos abaixo do básico e básico, por conta do que não foi desenvolvido, ou o trabalho foi realizado de forma fragmentada, essas habilidades essenciais, principalmente em decorrência desse período de pandemia, né? E o Wagner vai comentar, inclusive, numa habilidade aí, que eu vou até pedir a sua atenção na fala do Wagner, que nós vamos retomar essa habilidade lá no ensino médio. Perfeito. No caso aqui, Kelsen, a habilidade que eu vou trabalhar é essa que está com 25%, deixa eu ver aqui, 25%, que é identificar e classificar as radiações eletromagnéticas de acordo com suas frequências e sons, que foi o mais baixo, Ah, beleza. né? A habilidade que o Kelsen está falando é outra. Qual que é a habilidade aí, Essa Kelsen? habilidade 1 aí, de 30%, ó. Isso, que é identificar e comparar quantidades de reagentes e produtos envolvidos em transformações químicas, estabelecendo proporções entre suas massas. Isso aqui vai ficar ainda maior lá no ensino médio, tá, gente? Então, veja o gargalo que a gente tem de uma sequência para outra. E veja também que a identificação dessas questões, por exemplo, ciclo hidrológico, é comentado no sexto ano, inclusive tem uma habilidade lá que fala sobre isso.
e aí entra misturas, né, de substâncias também lá no primeiro, no sexto ano, e isso já vem com uma característica um pouco mais diferente para cá, né? Investigar a mudança de estado físico, que é essa habilidade com 40% que está um pouquinho melhor, mas são essas duas habilidades, a 1 e a 2 aí, que é 1 e 2 da plataforma CAED, tá, gente? A habilidade é diferente na nomenclatura, no currículo em ação, só para a gente não se perder aí. E a que a gente vai trabalhar em específico é sobre radiação. Veja que essa habilidade já deu um monte de problema lá atrás, no ano passado, e é recorrente novamente. Os alunos têm muita dificuldade nessas questões aí. E talvez o índice seja pela quantidade de questões. De 20 questões, pessoal, nós tivemos aí 1, 2, 3, 4, são 5 questões das 20 só a respeito de radiação eletromagnética. Talvez seja, né, essa quantidade de percentual de acerto por conta da quantidade de questões na avaliação. Mas isso também é interessante para a gente dar a devolutiva. Gente, eu não vou conseguir abrir a avaliação aqui para vocês, mas a movimentação é a mesma que eu fiz para o sexto ano, para vocês entenderem. E as questões, assim que vocês forem fazer o planejamento aí de desdobramento, é a questão 13, questão 14, questão 17, 19 e 20 do material do nono ano que está aí disponível para vocês. Acessem o gabarito, vejam qual é a resposta para vocês poderem fazer as inferências necessárias. Ok? Fica aí o desafio. Kelsen, com você aí agora. Beleza, muito bem, então. Vamos agora comentar um pouquinho a respeito do ensino médio, e aí você observa que, por conta dos 3 componentes, então, são distribuídas ali as questões dentro desses componentes, mas o que a gente tem que também prestar atenção é que, às vezes, eles estão conversando dentro da mesma temática, da unidade ali, né? No caso, vamos pegar aqui a movimentação que ocorreu dentro de Química, lá na primeira série do ensino médio, dentro da sequência. Observe também uma baixa participação, né, num primeiro momento, de 58% do componente curricular. Agora, olha o percentual de acerto, 24% apenas. Desse montante, o que nós havíamos chamado a sua atenção anteriormente, é a respeito dos alunos que se enquadram dentro da categoria de desempenho muito baixo. Olha que 97% dos nossos alunos estão abaixo do básico. E você vai perceber que, próximo slide, por favor, Wagner, que são habilidades já conhecidas por ele, desenvolvidas, como nós estávamos chamando a atenção. Olha aquela habilidade 1 que está ali, né? A 139, está lá no CAED, que o acerto dele foi de 20% apenas. Mas uma outra habilidade, né? Essa H2 que é representada aí com apenas 10% de acerto, que ela é uma habilidade já do ensino médio. Apenas para contextualizarmos, tá, gente? Lembrando que esse código que aparece aí, H1 e H2, não se refere à habilidade do currículo. Então, olha, eu tive cuidado aqui de colocar, olha, a H1 ali, né? Ó, H1 ela se refere a uma habilidade lá do nono ano, como nós vimos anteriormente aí, né? Que é identificar e comparar as quantidades de reagentes e produtos envolvidos em transformações químicas, estabelecendo a proporção entre as suas massas. E aí essa habilidade 2, que aparece no CAED, que se refere a uma habilidade lá do ensino médio, presente no primeiro bimestre, né? Que é analisar e representar com ou sem uso de dispositivos de aplicativos digitais específicos as transformações e conservações de sistemas que envolvam quantidade de matéria, e assim ela vai discorrendo a habilidade. Eu quero chamar a sua atenção na hora de descrever aqui a habilidade, também você percebe as diferenças. No CAED ele colocou de uma forma mais reduzida, resumida. Então, quando nós realizarmos esses estudos, é fundamental que você pegue ali as palavras-chave para localizar onde está essa habilidade. Bom, gente, eu quero pensando em avaliação, eu quero chamar a sua atenção, próximo slide, por favor, Wagner. Olha só, essa habilidade caiu na sequência, né? Eu vou apenas comentá-la aqui
da habilidade. Então, no caso de química, na disciplina de química, foram 8 questões que foram tratando dessas duas habilidades. Eu peguei a questão 3. Wagner, você pode, por gentileza, abrir lá a avaliação, por favor? Então, lá naquela pastinha que o Wagner apresentou mesmo, né? Então, você percebe lá na primeira pasta, formação ATPC. Clicou lá em formação ATPC, tem o segundo arquivo, Wagner. Isso, que a gente vai entrar na avaliação do ensino médio. Desce uma página. Isso, ó. Aí você vai perceber que eles são distribuídos, né? Olha, tem a primeira questão é de biologia, depois falar de biologia, depois tem de física, e na próxima página aparece, olha lá, essa questão aí. Perceba que essa questão, ela foi desenvolvida lá no currículo de ciências, identificar e comparar as quantidades de reagentes e tal, mas de uma forma simples ainda. Se você abrir o caderno de ciências, volta lá na pastinha, Wagner, por gentileza, na mesma pasta. Se você abrir na pasta, olha que interessante. Abrindo isso, por favor. E aí vai lá na página 245. Lá na página 245, olha que interessante. Deixa o Wagner acertar ali. Isso é o material lá de ciência, tá? Então, eu estou pegando ali só para a gente fazer uma retomada, observando que essa habilidade ela é fragilizada, né? Olha aí a questão exatamente sobre o mesmo assunto que nós estamos tratando, que caiu ali na avaliação, né? De comparar a quantidade de reagentes e produtos envolvidos em transformação química. É claro que no nono ano ele vai falar sobre a lei de conservação de massas de uma forma mais simplificada. São resgatados esses conceitos ali na primeira série do ensino médio, né? E aí ele vai aprofundar um pouquinho mais esse conhecimento. Mas perceba que nós conseguimos trabalhar com esse processo de recuperação, aprofundando essa habilidade, aproveitando o próprio currículo, observando aonde que essa habilidade está, onde que ela foi, onde que houve essa fragilidade, como o Wagner colocou. Então eu sei que ela foi trabalhada lá no nono ano, mas perceba que o reflexo na avaliação, a gente vê que os alunos eles acertaram apenas 20% dessa mesma questão aí. Então, é o caso aqui, muitas vezes, de fazer o resgate desse material lá do nono ano, observando a sequência que ele está desenvolvendo essas atividades lá no nono ano, trazendo uma proposta de recuperação, de aprofundamento dessa habilidade, no sentido de recuperá-la, né? Volta lá no slide, por gentileza, Wagner. Vale lembrar que essa proposta Liga o microfone do professor. Isso, Wagner. Todo esse material que eu estou trabalhando é em cima do caderno do professor, tá? Muito bem. Voltando lá para a apresentação. Isso, obrigado. Aí, olha, então, uma proposta que nós temos para trabalhar tanto na avaliação interna, visando essas avaliações externas, é retomar esse material, tanto lá do nono ano. Se nós observamos essa fragilidade, não apenas ficar fazendo uma lista de exercícios e pedindo para o aluno resolvê-la, não, mas tentar no sentido de construção dessa habilidade, com uma sequência lógica de atividades. Então, uma possibilidade é retomar esse material lá do nono ano, uma vez que ela já foi fragilizada lá, trazendo para uma proposta aqui para a primeira série. Próximo, por favor, Wagner. Então, olha só, no caso de biologia, nós observamos isso para a segunda série do ensino médio, tá bom? Observando a plataforma, nós observamos a mesma fragilidade. São duas habilidades que foram abordadas aqui nessa avaliação. As duas também, olha só o percentual de acertos, 17% em uma e 8% na outra habilidade. Diferente do que ocorreu em química é uma habilidade, ele está fazendo uma retomada, então aquela habilidade ela é uma habilidade de suporte, né? Trabalhando nesse contexto na primeira série do ensino médio. Agora, no caso de biologia, as duas habilidades aqui em questão, elas fazem parte aqui já do ensino médio, e as duas fragilizadas. Próximo, por favor.
A mesma problemática que nós observamos em química, observamos aqui também em biologia, né? Perceba que 80% dos nossos alunos estão numa categoria de desempenho muito baixo. Se você observar, apenas, é porque ali nem aparece no gráfico, mas se você observar, apenas 6 alunos estão no médio e nenhum no alto, né, no nível de desempenho nessa categoria. Ou seja, há uma fragilidade muito grande aqui. Uma proposta também é a mesma movimentação, observar quais habilidades elas servem de habilidade de suporte para as habilidades em questão aqui. Você pode fazer um resgate dessas habilidades lá, tanto do ensino fundamental, 7º, 8º, 9º ano, observar a sequência das atividades e propor uma atividade para trabalhar essas habilidades em questões aqui fragilizadas no ensino médio. Perceba que nessa estrutura que o currículo vai trabalhando, se o aluno ele não compreende aquelas habilidades mais essenciais que foram desenvolvidas lá no ensino fundamental, com certeza você vai trazer um reflexo aqui no ensino médio. É o que ocorreu aqui, uma proposta, uma sugestão de que está ocorrendo aqui, tá? Próximo, por favor, Wagner. No caso da terceira série do ensino médio, nós estamos falando com aquele material de transição ainda, né? Então, verificamos duas habilidades aqui em questão que elas são mais fragilizadas. Perceba que em química, em física, desculpa, foi sugerido várias habilidades, eu peguei duas aqui, as mais fragilizadas, né? Que é caracterizar os aparelhos elétricos a partir das especificações dos fabricantes, sobre suas características, voltagem, potência e frequência, reconhecendo símbolos relacionados a cada grandeza. E uma outra é dimensionar os circuitos elétricos domésticos em função das características das residências. Também a mesma movimentação nós podemos realizar com esse desdobramento do material lá, que eu observo lá do ensino fundamental. Quais habilidades elas vão subsidiar, elas vão servir de suporte para essas habilidades específicas do ensino médio. Então, é um resgate do material anterior, observando como que eu descrevo essas habilidades, muitas vezes, lembrando novamente, as habilidades que aparecem no currículo, elas são diferentes, às vezes eles escrevem uma forma diferente, né, ali no CAED, às vezes resumido, então é importante você colocar algumas palavras-chave para encontrar essas habilidades ali no currículo, e aí fazer essa movimentação. Próximo, por favor, Wagner. Aqui em questão, eu peguei essa atividade, perceba que eu tenho aquelas duas habilidades fragilizadas, eu vou pedir a gentileza do Wagner abrir novamente ali a pastinha, e vamos entrar lá no caderno do professor. Esse caderno do professor aí é lá o São Paulo Faz Escola, certo? No São Paulo Faz Escola, na página 69, você vai perceber que eles vão exatamente tratar dos circuitos elétricos. E você também observa que ali na página 69 você encontra essas duas habilidades mais fragilizadas que eu havia comentado com vocês aqui, certo? Página 69, está chegando. Muito bem, eu já deixei ali. Olha lá, descendo um pouquinho mais, perceba que ela... Olha lá, essa habilidade, então, que apareceu lá no CAED, que ela é bem fragilizada com 18%. Desce um pouquinho mais, Wagner. E a outra está na próxima página. Olha ela novamente. Observe que dentro da atividade, desce mais um pouco, Wagner, eu já deixei grifado algumas coisas aí. Você desenvolvendo essa atividade, olha, você vai desenvolvendo essa atividade no sentido de apropriação dessas habilidades, retomando essa habilidade, você descendo as atividades, por isso que é importante você observar a sequência. Perceba que essa habilidade aqui, ela fala assim, reconhecer a presença da eletricidade em situações de equipamentos do cotidiano. Ora, a habilidade fragilizada que eu percebo lá é caracterizar os aparelhos elétricos a partir das especificações do fabricante. Então, perceba que dentro dessa habilidade, mesmo
dentro dessa atividade sugerida aqui, nós conseguimos alcançar aquela habilidade fragilizada. E assim sucessivamente. Vai para a próxima, Wagner, por favor. Perceba que uma habilidade ela vai sustentando, ela vai servindo de suporte para outra. Então, é fundamental não pular as atividades, seguir uma sequência lógica dessas atividades, porque uma vai subsidiando a outra. Olha essa habilidade na atividade 2 em física, analisar as especificações elétricas dos aparelhos nas etiquetas manuais. Eu não estou falando nem do objeto do conhecimento, eu só estou apenas mostrando aqui as especificações, como que ele se apropria das coisas mais básicas, e é a fragilidade que nós observamos aqui no CAED. Ok? E aí, no discorrer das atividades, você percebe que a atividade, olha aí, percebe? Ele vai subsidiando o aluno com esses conceitos básicos para ele realizar realmente a construção do conhecimento dele, alcançando ali o objetivo de entrar realmente no objeto, né, de conhecimento. Próximo, por favor, Wagner. Então, gente, essa movimentação, perceba, essa movimentação que nós realizamos foi dentro do próprio caderno do aluno, do caderno do professor, fazendo um resgate dentro do próprio caderno do ano série e também o resgate de outros anos. Então, essa movimentação, essa sensibilidade de observar essa movimentação, não pulando uma sequência de atividades, percebendo que uma serve de suporte para a outra, é fundamental no processo de recuperação e aprendizagem dessas habilidades. Wagner, por gentileza. Bora lá, gente. Aí, tenho 5 minutinhos aqui, bem rápido, não vai dar para a gente fazer as movimentações que a gente queria. Se der tempo, a gente vê aqui, gente. Essa daqui foi a última formação do dia 19/5, lá pelo Centro de Mídias. Essa semana é a nossa, provavelmente vai ter mais movimentação lá. E aí, pessoal, aqui é sobre recuperação e aprofundamento dentro de ciências da natureza. Então, ele faz sempre o link com o 9º ano, né, que é o foco da recuperação, e a 3ª série. Mas está muito interessante aqui, aliás, ele fez aqui a inferência com 2ª série. Né, e ele vai trabalhar o tema de investigação científica ligada à preservação ambiental. Eu achei muito interessante esse TPC na ocasião, e trouxe aqui só para a gente fazer alguns recortes, certo? A ideia aí das competências que nos cabem enquanto profissionais, né, que eu achei importante também ressaltar: pesquisar, investigar, refletir, realizar, analisar, crítica, usar a criatividade, buscar soluções tecnológicas, organizar, planejar práticas pedagógicas que sejam coerentes e significativas. Isso está em resolução que define a nossa função aí na escola, certo, pessoal? Olha 7. Desenvolver argumentos com base em fatos, dados e informações científicas para formular, negociar, defender ideias, ponto de vista que respeitem e promovam os direitos humanos, consciência socioambiental, consumo responsável, regional, global, posicionamento ético em relação ao cuidado consigo mesmo, com os outros e do planeta também, certo? Atendendo aí as ODS. E as competências gerais do currículo em ação, que é a 2, né? De 8 competências gerais, ele pegou a 8, a segunda competência geral, que diz exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo aí a investigação, reflexão, análise crítica, imaginação, criatividade para investigar causas, elaborar, testar hipóteses, formular, resolver problemas, criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Essas orientações, pessoal, vale muito a pena vocês terem um foco no planejamento de vocês, em cima dessas competências gerais, das habilidades que nos cabem enquanto profissionais e as habilidades que cabe o desenvolvimento lá com os nossos alunos, certo? É muito importante isso, e essa competência geral em específico está relacionada diretamente com o processo de investigação e os impactos socioambientais, né, a importância da preservação. Então, no 6º ano, eu falei 9º, me desculpe, gente, é 6º. Ele usa a habilidade do 5º ano, né, para trazer a discussão. Então, ele está trazendo habilidade de suporte dentro desse processo de recuperação aí, como uma sugestão.
Então, dentro do tema do currículo em ação, vocês podem trazendo essas habilidades. Inclusive, essas habilidades são até citadas no próprio currículo em ação para vocês retomarem. Então, já está ali no planejamento do caderno do professor, que está disponível na IFAP. Se der tempo, eu entro lá para vocês. Tem lá o que vocês precisam fazer, né? E aí facilitem muito o plano e planejamento de vocês. No caso aí, essa habilidade é identificar os efeitos decorrentes da ação do ser humano sobre o equilíbrio ambiental, relacionando a vegetação, com o ciclo da água, conservação dos solos, dos cursos de água, da qualidade do ar, objeto de conhecimento do ciclo hidrológico. Isso daí, pessoal, já foi discutido um pouquinho na AP1. Então, dentro do desenvolvimento do currículo em ação, vocês podem voltar lá na avaliação na app, inserir essas informações dentro dessa sequência e desenvolver aí a movimentação, certo? Aí tem o recorte do caderno, né? Do caderno aí do aluno, no caso, do 5º ano, ele puxou lá do 5º ano, não é nem do 6º, né? Do 5º ano, para poder se movimentar. Como ele se movimentou lá? E fazer uma relação com o material do 6º ano também. No caso do ensino médio, a habilidade, ela é da área, né, mas é relacionada ao desenvolvimento de química, analisar as diversas formas de manifestação da vida, seus níveis de organização, as condições ambientais, e os dispositivos, aplicativos digitais sobre a realidade virtual, entre outros. O objeto de conhecimento associado a essas movimentações, como o Kelsen falou também na app, é algo que pode ser discutido. Ligações químicas, né? Forças de interação interpartícula, rapidez de transformação química e equilíbrio químico. Veja como uma coisa puxa a outra, tá, gente? É muito importante vocês considerarem isso no planejamento. Aí tem a sugestão da atividade da 2ª série, do volume 1. Temos aí também o mão na massa, do caderno do currículo em ação, tá, gente? Do aluno. E não poderíamos deixar de trabalhar com o mapa também. Para encerrar essa parte, tá, gente? O mapa aí, no caso, é material de apoio ao planejamento e prática de aprofundamento. No caso aí, eu peguei, né, o caderno aí do meu papel do desenvolvimento sustentável, né? E aí, em específico, água e energia, para fazer algumas movimentações com vocês. Então, as competências e habilidades dos profissionais aí da educação levam em consideração a formação continuada em serviço, que deve ser estruturada mediante ações diversificadas, destinadas ao desenvolvimento de aprendizagens significativas ao longo da vida profissional, contextualizada com as práticas docentes efetivamente desenvolvidas. E aí vocês têm a estrutura do itinerário formativo, né? A formação geral básica que o Kelsen falou, né? Que envolve aí a parte específica do professor, e o itinerário formativo que começa a partir da 2ª série. Em específico, nós estamos na unidade curricular 1, e depois ele vai abrir aí a unidade curricular 2, que é para o próximo semestre, em específico para PEI, que tem o material próprio, a unidade curricular 7, certo? Da mesma forma, a 3ª série, né, que também tem aí as movimentações próprias com o itinerário formativo, que é maior. Esse ano ainda estamos na 2ª série. Não temos ainda essa movimentação, mas para o ano que vem, vejam aí como vai aumentar o itinerário formativo, e a formação geral básica é um pouco menor para esses alunos que estão na 2ª série, ok? Então, já se programem, já psicologicamente, para trabalhar a ampliação desse itinerário formativo que está dando o que falar aí na escola, né, gente? Se o pessoal já está reclamando aí esse ano, temos aí a vivência no próximo semestre, e o ano que vem, ao aumento de mais 2 unidades curriculares para a gente trabalhar dentro do itinerário formativo. Tá bom? E já prepare os alunos aí já para a mudança, que é de extrema importância. Aí ele vai trabalhar a questão, né, da unidade curricular Água e Energia. A gente está aí no componente 1, que é zoonoses. Em específico, nessa formação do centro de mídias, ele trabalhou com a atividade 2. Mas ele caminha legal aqui, dá um foco muito expressivo na ideia de metodologias ativas, e cada componente curricular ele trabalha com uma ideia de metodologia ativa diferente, sempre ligado ao projeto de vida dos alunos. E meu tempo já explodiu, gente, eu vou correr aqui e tentar correr. No caso aqui de metodologia ativa, ele usou o The Word Café,
que vai trabalhar com a ideia de rotação por estação, bem interessante. Depois, se vocês puderem acessar o link, acessem para vocês verificarem como que está sendo descrita essa dinâmica para movimentação aí. No próximo componente é um outro tipo de estratégia de metodologia ativa que ele vai usar a ideia da experimentação investigativa. No componente 3, que é terceiro bimestre aí, Estatística, Saúde Pública e Meio Ambiente, ele traz a roda de conversa e o mapa mental como metodologia ativa. E no componente 4, que é a água e solvente universal, que vai voltar novamente nesses problemas que a gente pontuou para vocês aqui no primeiro bimestre, volta lá para trabalhar. E olha os recursos. Sala de aula invertida, instrução por pares, júri simulado, tá, gente? E a avaliação para encerrar, né? Ele tem aí avaliação na ideia de avaliação formativa e também no formato de processo, né? Processual, avaliação processual. Então, essas avaliações também estão definidas na Resolução 143 de 2021. Então, é interessante pontuar lá. Processo avaliativo tem como caráter contínuo, processual, deve refletir o desenvolvimento global do estudante, na necessária coerência entre prática pedagógica e os processos avaliativos com função de identificar, diagnosticar o nível de apropriação do conhecimento do estudante. Então, essas avaliações, elas também cabem para as outras realidades, para a gente fazer as nossas intervenções pedagógicas com os nossos alunos, tá? E aí vem, passo a passo, os processos que vocês podem trabalhar em formato de avaliação, né? Avaliação processual, ele pontua aí, né? Verificando aí a contribuição dos estudos para ingressar no ensino superior, discutir, analisar, resolver questões do Enem, com foco no aprofundamento das matrizes de energia limpa. E aqui, outro modelo, né, de avaliação, o que precisa ser considerado para os estudantes? Se eles utilizam, se eles compreendem diferentes registros, interpretam, comparam conjuntos de dados estatísticos, gráficos, nessa análise, se eles utilizam, analisam medidas de tendência, se utilizam, analisam medidas de dispersão, grau, enfim, certo? E para encerrar aí, gente, o componente 4, que ele vai trabalhar com um processo avaliativo, também na ideia processual, avaliação contínua, mudanças das metodologias ativas utilizadas aí para o desenvolvimento de habilidades ao longo do percurso. Podem ser desenvolvidas também estudo de caso, oficinas, seminários, são outras formas de avaliação que podem ser trabalhadas. No processo avaliativo do stop motion, que é uma estratégia que é bem utilizada aí também. Um caso de dificuldade no desenvolvimento das habilidades, sempre trabalhar com a ideia de metodologia ativa, empregá-las nesse processo de recuperação também, verificar como está o desenvolvimento dos alunos durante esse processo todo, certo? Então, são algumas dicas, né, que o material vai nos fornecer aí, do que a gente pode trabalhar enquanto avaliação. Gente, o meu tempo encerrou, certo? No site da diretoria, vocês têm os acessos à sede, e aqui na sede, vocês vão ter acesso aí a IFAP, certo? Vocês vão ter acesso na ideia do pedagógico, a plataforma CAED, tá, gente? Aí já vai abrir a plataforma para vocês lá, façam os estudos de vocês, certo? Ó, já abre aí, vão em resultados, pesquisem. No caso da intranet para baixar as avaliações, caso vocês tenham mais dificuldade aí, tá facinho aqui para vocês, né, nos nossos documentos, só baixar aqui, tá, gente? Baixa lá, ó, SD e desenvolva as ações aí na escola e vamos correr atrás aí do prejuízo, ok, pessoal? Nós agradecemos muito a participação de vocês. Nos desculpe aí a correria, mas o tempo é limitado para a gente falar de um monte de coisa. E em breve a gente vai estar por aqui para estar discutindo, trazendo outras práticas para vocês. Atenção aí às ATPCs que virão, até para que a gente possa oferecer suporte à matemática e a português também. E a gente tem muito, muito, muito trabalho para fazer com esses alunos aí, tá, gente? Mas por hora agradecemos a participação de vocês e a atenção. Um grande abraço aí, pessoal, e
Até a próxima. Deixa eu... Um abraço, pessoal, para todos. Lembrando que estamos sempre à disposição de vocês, estaremos sempre aqui no Núcleo. A nossa intenção é sempre no sentido de instrumentalizar o seu trabalho, tá bom? Forte abraço a todos, estávamos com saudade dessas conversas nossas. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Grande abraço, gente. Até mais.